Paz. Amém. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Convido você a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1. Você que está com o celular igual assim, me imitando agora, você vai fazer o seguinte: você vai desligar o seu Wi-Fi, o seu 4G que consome muito, tá bom? Isso. E agora a gente vai se concentrar na Bíblia. Muito bem. Antes que comece a tocar muito sino aqui. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um menino, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, tua palavra está aberta diante de nós, e eu quero pedir, pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor ilumine a tua palavra, que o Senhor sempre esteja alinhando nosso coração, nossa mente, os nossos olhos com a tua palavra, com a verdade da tua palavra, com a tua vontade, esclarecendo sempre as nossas mentes. O mundo em que vivemos é um mundo muito confuso, as pessoas misturam todas as coisas e elas não sabem, muitas delas, a maioria delas eu diria, não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Mas nós queremos ser pessoas que conhecem a tua palavra e que sabem que Jesus é o verdadeiro. Então eu peço em nome de Jesus que esclareça a tua palavra nessa noite. Se porventura houver alguém aqui ainda que não tenha os pensamentos bem firmados no conhecimento de Jesus, que essa seja uma noite de esclarecimento. É a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Vou começar com uma história que está no livro de Isaías, no capítulo 7. Se você quiser deixar aberto ali, você fique à vontade. Depois a gente vai voltar para Mateus, ok? É uma das histórias mais estranhas que eu já ouvi. Em Isaías capítulo 7, o rei Acás está sendo ameaçado. O rei Acás era o rei de Judá. E o reino de Judá estava sendo ameaçado pelo reino de Israel, o reino do norte, que havia feito aliança com o rei da Síria para atacá-los. E a Bíblia conta que o coração de Acás ficou tão apavorado que ele tremia como as árvores quando são balançadas pelo vento. Para você ter uma noção do pavor que tomou conta de Acás. Ele sabia que não tinha condições de resistir. Então o profeta Isaías foi enviado junto com seu filho. Vai tu e teu filho. E foi lá para levar uma mensagem ao rei Acás, dizendo que não era para temer, porque o Senhor não permitiria que o inimigo prevalecesse. E ainda o Senhor enviou sentenças contra os inimigos, sentenças específicas contra os sírios, sentenças específicas contra a nação de Israel. Para Israel foi tão específico que o Senhor deu até data, diz que em 65 anos a nação de Israel já não existiria ali, teria sido levada cativa. E depois, Isaías disse a Acás: peça um sinal para o Senhor, de que essa palavra vai se cumprir. Nós gostamos de sinais. Os judeus também sempre vivem pedindo sinais. Peça um sinal. Peça o que você quiser para você saber que esta palavra vai se cumprir e que vocês vão passar por essa libertação. E o rei Acás, não sei se por falta de fé, a Bíblia não diz,
Não sei se por temor mesmo a Deus, disse assim: eu não vou tentar o Senhor. De jeito, não vou pedir sinal nenhum, eu não vou tentar o Senhor. Parece muito religioso e parece muito correto. Eu não vou tentar o Senhor, porque o Senhor já deu a sua palavra, então ela vai se cumprir de um jeito ou de outro. Mas o profeta ficou tão enfurecido, porque essa recusa de Acás foi tomada como afronta a Deus. Deus estava mandando pedir um sinal. Peça um sinal. E Acás falou: não quero tentar o Senhor. É? Então eu vou dar o sinal. Então aí vem o versículo 14. Verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eu acho incrível essa passagem. Deus determinou o nascimento de Jesus Cristo a partir de uma virgem, pelo menos na Bíblia, está determinado porque alguém resistiu a uma instrução de Deus e falou: eu não quero pedir um sinal para Deus, então já que você não quer, eu vou dar o sinal. A virgem vai conceber. Não é muito louca essa história? É espetacular. E mais, um sinal que só se cumpriria depois do fato, porque o assunto é que eles tinham uma guerra ali na frente. E o Senhor tinha mandado dizer que o inimigo não prevaleceria na guerra, que era para pedir um sinal de que essa palavra se cumpriria. Só que o sinal só aconteceria depois. Quer dizer, eles teriam que passar pela vitória da guerra e saber o sinal. Nenhum daquela geração viu o sinal, porque o nascimento de Jesus aconteceu cerca de 700 anos depois de Isaías. Mas foi o sinal que Deus deu. Eu acho incrível como Deus opera no tempo. Deus não opera no tempo como nós operamos. Meu amigo Ion diz com muita propriedade: nós somos assim. Eu penso no ontem, o passado, hoje de manhã o passado, agora o presente e amanhã o futuro. Mas Deus está sobre todas as coisas. Ele é. Para ele, acontece tudo na mesma hora. E é por isso que Deus predestina as coisas, e é por isso que Deus é soberano. Porque ele já sabe o que vai acontecer, porque ele está vendo o presente. Para ele é sempre presente. Acho bárbaro, fantástico isso. O Senhor dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Eu adoraria, estou muito tentado a fazer uma aula sobre regência do verbo dar da expressão dar à luz aqui. Eu não vou fazer isso hoje. Eu estou entrando em recesso a partir de terça, então eu preciso desligar os motores. E olha só, a profecia continua. Ele fala que este Emanuel, no versículo 15, saberia desprezar o mal e escolher o bem. E aí ele fala no versículo 16, olha lá: antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Então o profeta estava falando: olha, esse sinal será posterior. Este sinal só vai acontecer depois. Primeiro eu vou libertar vocês. E então, como eu acabei de falar, cerca de 700 anos depois, essa profecia se cumpriu. O anjo Gabriel apareceu até Maria. Apareceu para Maria e afirmou que ela ficaria grávida por ação do Espírito Santo e que ela geraria um filho. Agora eu convido você a visitar comigo rapidamente Lucas, capítulo 1. Eu hoje vou pregar muito curto, viu? Porque o coro vai cantar de novo. O coro, né, vai entrar em férias, tem que trabalhar um pouco para justificar, né? Então vamos lá. Eu estou lá pelos versículos, não sei muito bem qual. Eu estou lá no versículo 31 de Lucas, capítulo 1. O anjo Gabriel aparece a Maria e diz assim: conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E lá no versículo, é uma coisa muito louca que ele estava profetizando. Desde quando uma mulher engravida
do Espírito Santo. É um caso só no mundo e nunca mais vai acontecer. Não vai acontecer outro caso desses. O Senhor mesmo dará um sinal. A virgem conceberá. E é tão louca, tão maluca essa profecia, porque diz que ele vai reinar eternamente, que o cetro nunca se apartará da sua mão. E é tão incrível que no versículo 37, o anjo ainda diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deixa eu te contar um segredo, meu querido. Você já ouviu promessa do Senhor para a sua vida? Não haverá impossíveis para, aleluia, para as promessas do Senhor. Não haverá. Não haverá. O mais surreal aconteceu. Uma virgem concebeu um filho. Não haverá impossíveis em todas as promessas do Senhor para nossas vidas. O que ele disse vai acontecer. Eu não sei como, mas vai. O que ele disse vai acontecer. Agora tinha um problema. Maria estava noiva. Maria estava noiva e dali a pouco ela aparece para o noivo dela e fala, então, eu estou grávida. Era complicado demais, porque ele, obviamente ele sabia que ele não era o pai. E como nós estamos lidando com o surreal, né? Ele não é o pai, alguém tem que ser. Sabendo que não era seu filho, restava uma sentença gravíssima, porque de acordo com a lógica humana, sendo ela noiva, o que ele viria a descobrir, humanamente falando, é que ela tinha praticado algum adultério, e as leis eram muito severas. Mas a Bíblia fala lá em Mateus que ele era justo. E ele amava a tal ponto que, para não infamar Maria, ele prefere sair secretamente. Quem ia passar por canalha era ele. Porque a lei dizia que se uma mulher engravidasse solteira, ela era obrigada a se casar com o homem. Só que ela estava grávida e não era de José. Então era um caso de adultério e, portanto, ela devia ser morta. Mas para ela não ser morta. Então ele foge. Ele fugiria, passando ele por canalha, que teria supostamente engravidado a mulher e não seria, e pronto. E ele ia fazer isso, iria deixá-la secretamente. Mas aí então o Senhor aparece a ele, um anjo aparece a ele em sonho e confirma que a criança foi gerada pelo Espírito Santo e que José deveria recebê-la como esposa. Então, na verdade, diante da sociedade, o que ele estava assumindo com ela é que o filho era dele. Socialmente falando, isso era muito complicado. Seguir Jesus ou ter Jesus dentro da nossa vida sempre significa que a gente está diante dos olhos de todo mundo e para ser incompreendido. E para ser incompreendido. Mas quem que não queria ser o José nessa história? Quem que não gostaria de ser a Maria? Mas vai passar o carão. Faz parte. Está no pacote. E aí então o anjo que apareceu a José, estou voltando lá para Mateus, o anjo que aparece a José, diz então, versículo 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. E ainda explica o significado do nome. Ele salvará o povo dos pecados deles. Eu quero dizer para vocês que o nome de Jesus significa Salvador. Mas se você percorrer a Bíblia, você vai descobrir que não existiu só um Jesus. Na verdade, o nome Jesus, que a gente até tem muito receio de falar, naquela época era um nome comum, muito comum. Muita gente se chamava Jesus. E se a gente recuasse um pouquinho, eu não vou fazer um estudo literário hoje, linguístico, não é o caso, tá?
mas, na verdade, o nome de Jesus foi passando por mudanças fonéticas, e se você voltasse até o começo do Velho Testamento, você ia encontrar Yeshua, e depois você ia passar por Josué. O nome Josué é o mesmo nome de Jesus, com pequenas mudanças fonéticas. Aliás, Josué não se chamava Josué, o nome de Josué era Oséias. Vai lá em Números, você vai encontrar lá. Josué se chamava Oséias, e ele recebeu o nome de Josué porque ele foi considerado digno e apto para introduzir o povo na terra prometida. Então nós estamos falando aqui de... era costume, os judeus muito religiosos, né, tinham o hábito de dar nomes para os seus filhos conforme a expectativa ou conforme a esperança que eles depositavam naquela criança. Na época em que Jesus nasceu, na verdade, desde que Israel voltou do cativeiro na Babilônia, muitos homens se chamaram Jesus, porque o povo de Israel, embora não houvesse mais a opressão da Babilônia, o povo de Israel sempre foi pilhado por uma série de povos ao redor. Houve o Império Persa, houve o Império Medo-Persa, houve outros impérios, e sempre houve ali as autoridades que pilhavam aquelas pessoas. E o povo de Israel esperava que viesse um Salvador. Então, muitas vezes, os filhos recebiam o nome de Jesus. Tem um outro Jesus aqui no Novo Testamento, eu não lembro, não fui procurar a passagem, mas tem um outro Jesus que não é o Jesus Cristo que nós pregamos aqui. Era um xará de Jesus ali. Muita gente se chamava Jesus. Isaac, por exemplo. Isaac recebe o nome que significa riso, porque aparece lá, o anjo do Senhor aparece e diz que a Sara ficará grávida, terá um filho em 1 ano, ela dá risada, e porque nasce o menino, chama-se Isaac. Era comum os israelitas darem nome para os seus filhos de acordo com as suas expectativas. Só que este nome não foi dado por pai nem por mãe, este nome foi dado por Deus. Foi o anjo que falou, vai chamar Jesus. Se eu dou um nome para o meu filho com um significado, eu tenho uma expectativa, mas quando Deus dá o nome da criança, Deus está dando uma profecia. Deus está fazendo uma afirmação. Este é o Salvador. Foi Deus que deu o nome de Jesus. Deus deu o nome para Maria, por meio de Gabriel. Deus deu o nome para José, por meio do outro anjo que apareceu lá no sonho. E quando o anjo profere o nome de Jesus, ele estava afirmando, então, que aquele menino salvaria o seu povo dos seus pecados. Eu quero dizer 2 coisas. Quantos aqui reconhecem que Jesus é Salvador? Você reconhece Jesus é Salvador? Vou falar diferente. Quantos reconhecem que Jesus é seu Salvador? Ora, se eu reconheço que Ele é meu Salvador, o que eu estou dizendo sobre mim? Que eu estava perdido. Eu estava prisioneiro e lascado. E eu precisava de um Salvador. Eu não preciso de Salvador se eu sou livre. Eu não preciso de Salvador se eu sou autossuficiente. Eu não preciso de um Salvador se eu sou bom. Eu preciso de um Salvador se eu estiver perdido. Então, toda vez que eu reconheço que Jesus é o Salvador, o que eu estou dizendo é a minha condição. Eu era perdido. Eu era perdido. E é por isso que ele tem que se chamar Jesus. Eu preciso de Jesus, significa eu preciso de salvação. Eu sou perdido e preciso de salvação. A segunda coisa que me vem à mente é que essa salvação não é física. Eu digo física não no sentido corporal, Doroti. É porque os judeus esperavam um libertador. No momento ali, era a opressão do Império Romano. E eles esperavam um líder político, talvez um militar, não sei, alguma coisa assim, que promovesse a libertação do povo. E foi frustrante para o povo todo, porque não apareceu esse militar. Apareceu um menino que foi colocado numa manjedoura, filho de um carpinteiro, que não tinha onde ser colocado quando viesse a luz. Nada parecido com um grande general.
o que o anjo queria dizer é que ele salvaria dos seus pecados. E para mim, pensar em Natal e não pensar em libertação é uma incoerência. Bia, nem pedi para você, mas se você conseguir achar a letra lá do É Meia-Noite que a gente acabou de cantar. Eu estava hoje comentando pela manhã na igreja onde cantamos este cântico. Eu fico muito impressionado com essa letra. Para mim é uma das letras mais tocantes de Natal que existem, sabe, Mário? Ela fala que o homem-deus... Eu não gosto da expressão homem-deus, tá? Porque me dá a impressão de que é um homem que virou Deus. Eu prefiro Deus-homem. É o Deus que se fez homem, mas tudo bem. Foi o que coube lá na métrica, e agora vai assim mesmo, né? Mas ele se fez propiciatório para abrir o caminho dos céus. Você sabe o que é o propiciatório? Lá no Santo dos Santos, no tabernáculo, havia a arca, e sobre a arca a tampa que era de ouro. Essa tampa chamava-se propiciatório, e uma vez por ano o sumo sacerdote aspergia o sangue do sacrifício pelos pecados de todo o povo sobre aquele propiciatório. E Deus via aquele sangue, e Deus cobria o pecado de todo o povo. Jesus se fez propiciatório por nós, ele verte o sangue na cruz. Deus olha esse sangue sobre nossas vidas, e ele perdoa os nossos pecados. Jesus se fez propiciatório, né? E é por isso que o mundo treme, ou ele se inflama de esperança, porque naquela noite chegou o Salvador. A única coisa que a gente pode fazer é ficar de joelhos e adorar o Senhor por isso. Eu precisava de um Salvador. Como eu precisava de um Salvador. A segunda estrofe fala para mim que a luz, o lumieiro ou a lanterna, vamos dizer assim, da nossa fé deve nos conduzir ao berço real. É o berço onde está o Rei dos Reis, mas não é um berço de ouro, é uma manjedoura. É um berço humilde. As pessoas que detêm autoridade no mundo querem honra, querem pompa, querem grandeza, querem ouro, querem renome, querem Fausto e gala. Mas Jesus se colocou como o mais humilde de todos. E é por isso que Deus fala lá da Lapa, não é lá da Zona Oeste, tá? Da Lapa, da Gruta. O que Deus está falando para os orgulhosos deste mundo: curvai as vossas frontes. Curvai as frontes. Abaixem suas cabeças e humilhem-se diante do Senhor. E a terceira estrofe, então, me enche de felicidade, porque então fala que esse nosso Redentor remiu todo agravo, toda culpa, toda ofensa, abre o caminho para todos da terra, ao céu. E o Senhor rompe as algemas de quem era réu, e ele transforma escravos em irmãos. A Bíblia fala que Jesus é o filho, o primogênito de muitos irmãos. Nós somos adotados por Deus e transformados em irmãos mais novos de Jesus. Ele é o primogênito e ele transforma escravos em irmãos. Você tem coração aberto para receber o Senhor? Porque ele nasce, sofre e morre por nós. Agora é hora de nós nos erguermos e cantarmos que o Salvador chegou e ganhou a nossa liberdade. É muito mais do que o mundo fala. O mundo fala, o Natal é uma época legal, de harmonia, de paz, de convivência, de boa vontade, blá, blá, blá. O Natal é muito mais do que isso. O Natal significa nascimento e não 25 de dezembro. Começa por aí. A palavra Natal significa nascimento. Estou errado, Regiane? Se eu falar uma besteira aqui, você me corrija, mas depois lá na salinha, para não passar muita vergonha aqui na frente. Natal significa nascimento. E nós comemoramos que Jesus nasceu entre nós porque nós precisávamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Na minha opinião, nada é mais gratificante do que saber que Deus viu a nossa condição. Perdidos, cativos, de tudo quanto é pecado. Mesmo que o nosso pecado ofenda profundamente a Deus, ele quis se fazer homem.
viver entre nós, que tenha se interessado por nós. Jesus é muito mais do que um homem. Eu estava conversando com um jovem essa semana e ele falava isso. Jesus é um homem muito importante. Jesus pregou uma ideologia, alguma coisa assim. Jesus foi muito além disso. Jesus foi muito além disso. Jesus não trouxe teologia. Jesus trouxe a única chance que eu tinha de ser liberto dos meus pecados. Nenhuma pessoa faria isso por mim. Ninguém iria à cruz no meu lugar pelos meus pecados, mas Jesus foi. Talvez meus pais não fossem à cruz por mim. Jesus foi. Não duvido do amor deles, mas o de Jesus é maior. É ou não é? O amor do Senhor Jesus ultrapassa todo o nosso entendimento e vai muito além do que nós podemos imaginar. E aí, então, quando em Mateus o evangelista recupera, né, a passagem de Isaías, lá no versículo 23, ele fala: a virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado Emanuel. E aí ele explica o que significa Emanuel: Deus conosco. Deixa eu te contar, Jesus não é um homem. Jesus é Deus entre nós. Ele está acima de qualquer pensador, de qualquer filósofo, de qualquer cientista, de qualquer líder religioso, de qualquer político, de qualquer mestre, de qualquer general. Ele está acima de todos, porque Jesus é Deus que se fez homem e que está neste lugar hoje. É dele que nós estamos falando. E em Jesus, então, nós temos a presença do próprio Deus fazendo-se homem e vindo nos resgatar da nossa condição miserável. Então, eu entendo, mas eu creio que estou certo, que comemorar Natal só faz sentido se eu levar em consideração o que eu estou falando, primeiramente de Deus encarnado. E eu queria que você, por favor, visitasse comigo Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Eu vou começar no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então vamos entender o que aconteceu com Jesus, Deus. Ok? Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Podia parar aí o texto. Este texto mostra toda uma sequência, todo um processo e um roteiro de Jesus se esvaziando, até que ele vai, entre os seres humanos, para a categoria inferior. A pior das categorias que poderiam existir foi essa que Jesus assumiu, porque só malditos eram crucificados. A pior categoria de gente. Então, embora fosse Deus. Mas ainda bem que o texto não para aí, né? Porque no versículo 9 fala que por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Ele é Salvador e Ele é Senhor. Ele é Salvador e Ele é Senhor. Para a glória de Deus Pai. Todas as nossas esperanças estão em Jesus, porque Ele é Salvador. E elas estão em Jesus porque Ele é Senhor. Ele governa. Jesus detém em si a autoridade sobre todas as coisas. Jesus faz chover no sertão.
Jesus faz porque ele governa e porque Deus outorgou a ele o direito sobre todas as coisas. Porque ele foi à cruz por nós e venceu. A gente comemora o Natal e a gente pensa na obra de Cristo como um todo. A gente gosta de pensar sempre no aspecto físico, mas hoje de manhã estivemos ali na igreja Ágape, né? E eu fiquei tão espantado com a pregação, foi tão linda a pregação, mas quando aquele homem pregou, naquele momento ele fala daquele paralítico que foi descido pelo telhado, pelos amigos, e Jesus pergunta assim, Jesus fala para aquele homem, seus pecados são perdoados, e as pessoas começam a conversar, né, entre si, falar que perdoa pecado é fácil, quem ele pensa que é? E então Jesus fala, o que é mais fácil? Falar que eu perdoo o pecado ou mandar levantar e andar? Porque eles queriam um sinal. E Jesus fala, então para que vocês saibam que eu posso perdoar pecados, então ele dá uma ordem para o paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. E quando ele estava lendo isso pela manhã, ficou muito claro que o assunto de Jesus não era curar o paralítico. Para aquelas pessoas pode ter parecido, e a gente ensina isso muitas vezes também, o legal foi que Jesus fez o paralítico andar. Não! O legal foi que Jesus perdoou os pecados, porque foi por causa disso que ele curou o paralítico. O que é mais fácil fazer? Tá bom, levanta. Ele levanta. Então, se eu posso curar o paralítico, eu também posso perdoar pecado. O assunto de Jesus era provar que ele pode perdoar pecado. Ele tem autoridade para isso. Glória a Deus. Nós não estamos perdidos. Nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos achou. Mas o Senhor nos achou. Para mim, comemorar o Natal só faz sentido se eu levar em consideração que o nascimento de Jesus entre nós já tinha uma finalidade determinada. Lá em Lucas capítulo 2, deixa aí, viu, Bia, essa estrofe aí, por favor. Não é verdade, quando nasce um bebezinho, todo mundo fica falando, cheirinho de bebê, a pele de não sei das quantas, mas a gente fica pensando, tomara que seja uma pessoa importante, tomara que seja feliz, tomara que se realize na vida, tomara que case e tenha 45 filhos. A gente fala várias coisas assim, entendeu? Que a gente deseja de bom para a pessoa. Mas olha só que palavras doces que Maria ouviu em Lucas capítulo 2. Estava lá o Simeão, Jesus tinha 8 dias, Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino, este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Não adianta, Jesus sempre vai causar polêmica. Eu compreendi neste ano, por tudo que eu estudei, por tudo que eu li, não vou repetir agora, mas eu falei em muitos encontros de jovens aqui aos sábados, tudo o que se discute no mundo, todos esses temas polêmicos, que levam as pessoas a levantarem bandeiras e etc., todos eles têm um ponto final. Se você for caminhando, se aprofundando na discussão, no fundo, o assunto é o seguinte, por que pode, porque não pode? Não pode porque Deus disse, Jesus falou. O assunto é sempre o nome de Jesus. Ele causa toda a polêmica. E é por isso que o mundo precisa provar que Jesus não era quem ele disse que era. Porque se Jesus for quem ele disse que é, as pessoas estão perdidas, Levi. Elas estão perdidas. E ele é quem ele disse que é. E se você... O Simeão já tinha dito, olha lá. Este menino está destinado para a ruína e para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Quantas famílias não se dividem por causa de Jesus? Graças a Deus que a sua não se dividiu. Mas há muitas famílias que se dividem.
Também ele fala no versículo 35, uma espada traspassará a tua própria alma. Eu não sei se o Simeão tinha noção do que ele estava falando, mas ele já estava afirmando que Jesus seria sacrificado. Qual é a mãe que gostaria de levar o filho de 8 dias ao templo e ouvir falar o seu filho vai ser sacrificado? Põe-se no lugar de Maria. Jesus veio destinado para morrer. Então, quando eu penso no nascimento de Jesus, eu sou obrigado a pensar já no sacrifício. E, obviamente, na ressurreição também. Vem o pacote completo. E é por isso, então, que ele fala, a Cristo traz esse coração aberto, nasce ele e sofre e morre. Mas não fica morto. Jesus veio com destino. Jesus veio com destino. E o destino foi anunciado desde o começo. Comemorar Natal só faz sentido se levarmos em consideração que nós devemos compreender a verdadeira condição da humanidade diante de Deus. Já contei isso aqui numa quinta-feira, repito hoje. Eu estava falando com um jovem lá da escola, essa semana, menino de 15 anos, perguntei para ele, você vai para o céu? Vou sim, eu vou para o céu. Eu vou lá à igreja, eu vou para o céu. Por que você vai para o céu, menino? Que bom que você vai para o céu. Por que você vai para o céu? Porque eu sou muito bom. Porque eu só faço coisas boas. Porque eu não faço nada de ruim. Porque eu tenho bons princípios. E eu tenho bons valores que eu aprendi. Eu falei, que bom, rapaz. Que bom. Então, deixa eu te contar um segredo. Você vai para o inferno, viu? Você falou assim, eu falei, meu querido, vou falar o quê? Que bom que você vai para o céu, ele vai para o inferno depois? A responsabilidade vai cair sobre mim? Não. Desculpa, você vai para o inferno. Eu posso ter sido o melhor cidadão do mundo, cumpridor de todas as leis, pagando meus impostos, trabalhando honestamente, tentando minha família, mas se um dia me der a louca e assaltar o banco da frente, e depois eu vou preso por isso, adianta eu apresentar todo o meu histórico de bondade, eu vou ser condenado pelo crime, não interessa o quão bom eu tenha sido. E as pessoas acham assim, eu vou porque eu sou muito bom, porque eu fiz muito bem. Se você quiser levar em conta o que você fez de bom, você vai ter que levar em conta o que você fez de ruim. E a conta vai dar negativa. Desculpa de avisar. A gente precisa de um Salvador. E as pessoas não são boas. Elas acham que são, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o homem é mau, que não há quem faça o bem. E a gente tem que entender o que a gente é. Nós somos pecadores e nós precisamos de um Salvador. Eu preciso de Jesus. E agora estou traduzindo por Salvador. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. E Jesus me comprou, embora eu não merecesse. Eu estava orando com o grupo hoje. Foi uma correria ontem e hoje. Eu agradeço a todos os coristas e a quem não é corista também, mas que participou da correria. Desmonta aqui, leva as coisas lá, passa frio, vento na cabeça, e depois corre para lá, depois acorda às 6 horas da manhã para ir cantar lá na Casa do Chapéu, e depois chega aqui 5 horas, e você chegou aqui, estava tudo montadinho, né, bonitinho, né, você não viu a correria dos outros. E a gente pensa assim, mas quanto trabalho desnecessário, para que tudo isso? Deixa eu te perguntar uma coisa, na boa, assim, depois do que Jesus fez por nós, você vai ter coragem de falar que isso não foi muito que a gente fez? Quando eu penso no sacrifício de Cristo e no que representa ele ter nascido no nosso meio, qualquer sacrifício que a gente faça é muito pouco. É o que eu realmente acredito. É o que realmente eu acredito. Não faço por sua causa, eu faço por causa dele. E faria de novo. Ele merece isso e muito mais. Se eu fizesse por vocês, eu estaria fazendo errado e o Senhor não receberia. É necessário que compreendamos a nossa situação.
Desculpa de falar, desculpa nada. Eu estou falando para Deus de uma forma muito clara, porque muitas pessoas se convertem e vão para a igreja, como aquele jovem. Eu fui falar com ele depois. Eu falei, menino, como é que você chegou à igreja? Então, eu não frequentava a igreja, nem meu pai começou a ir à igreja, e eu conheço, assim, de ouvir falar a igreja dele, conheço outras pessoas daquela igreja, pessoas boas, alguns frequentam aqui também aos sábados, pessoas que querem servir a Deus, nada contra. Aí ele fala, meu pai começou a igreja, depois ele levou minha mãe, eu tinha uns 12 anos e comecei a ir para a igreja. O menino está 3 anos indo à igreja, até agora não entendeu porque ele precisa de um salvador. E eu estou te falando, nós precisamos de um salvador porque nós somos pecadores. Nós precisamos de um salvador porque nós temos maldade dentro de nós. E foi por isso que o anjo falou, você vai ter um filho, e ele vai se chamar Jesus. E disse para José, ela vai dar à luz um filho, e você vai chamar de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados dele. Eu queria também levar em consideração que todas as palavras do Senhor já se cumpriram, e as que não se cumpriram, se cumprirão, sem exceção, com todos os detalhes que ele anunciou. O Senhor dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho. E o sinal cumpriu-se 700 anos depois. Pode levar um milênio, mas vai se cumprir o que Deus falou. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós adoramos aqui. Esse é o Deus que nós pregamos nesta igreja. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor e Ele é Salvador. E a nós só cabe curvarmos, adorarmos a Ele, tomarmos nossa vida, colocar nas suas mãos e dizer, faça o que o Senhor quiser. O Senhor já pagou um preço tão alto por mim. Eu estou ao seu dispor. Nós vamos cantar, isso está em si bemol. Eu vou convidar aqui um grupo aqui, a Anice vem com a Débora ali, a Gláucia, o José, o Nau vem aqui me ajudar e o Anderson. Nós vamos apresentar ao Senhor um cântico que fala que Jesus queria nascer aqui, mas o mundo não estava preparado para entender quem é que estava chegando. O mundo não sabia quem estava para chegar. E Jesus não encontrou lugar. Não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar. E mandaram lá para a estrebaria. Lá sobrou um lugar na estalagem lá. E foi lá que Jesus nasceu. Talvez Jesus não tenha nascido no seu coração dessa forma. Talvez você tenha conhecido Jesus como outros conheceram. Jesus foi um bom homem, Jesus tinha boas ideias, Jesus foi um grande mestre, Jesus foi um ótimo filósofo. Apaga tudo isso aí. Essas são as pessoas normais, que fizeram algumas coisas boas ou não, que morreram e estão sepultadas. Jesus morreu e está vivo. E o seu nome permanece para sempre. E ele está acima de todas as coisas. Nós vamos fazer esse cântico. E depois o coro vai entoar ao Senhor com mais 2 cânticos após isso aqui. Isso, lá, capricho dela, tá? A gente é muito ousado, a gente costuma tocar sempre sem ensaiar, mas dessa vez a gente foi longe demais. Então, tem sol, tá? Então, se der errado, a gente vai cantar 2 vezes para a gente acertar na segunda, ok?
Jesus vai nascer, Maria está sobre um jumento. Filho de Deus, anseia por ao mundo vir, mas o mundo não se preocupa. O mundo não entende o que já está para acontecer. Jesus vai nascer, Belém inteira está ocupada. O Filho de Deus, que é Rei e Senhor, não tem lugar, e o mundo então lhe oferece O quê? aquilo que sobra ali, pra ver Jesus Cristo aqui nascer. Não há lugar, não há lugar pro Rei. Jesus não tem lugar. Jesus quer nascer em cada vida existente. Homem Belém, ele ainda tem a chave para fazer da vida que temos um vaso de bênção e dar uma vida singular. Jesus quer nascer, porque ainda tu esperas. O Filho de Deus quer morar em ti, fazer como foi na noite em Belém. Não quer, O mundo não quer saber viver. Jesus Cristo aqui nascer. Não há lugar, não há lugar pro Rei. Jesus não tem lugar. Foi ele quem antes quis descer, a sua riqueza se desfazer, só para do homem vir nascer. Mas não há lugar que estás a esperar. Há lugar pro Rei. Abaixe sua cabeça, eu quero orar aqui. Pode ser que você tenha tido até hoje uma impressão equivocada sobre Jesus. Eu quero orar por você nessa noite.
Vou convidar todos a repetir a oração que a gente vai fazer aqui. E se for o seu caso, se você pensava em Jesus como uma pessoa comum, mas nessa noite Jesus te mostrou que ele é muito mais do que isso, que você precisa de um Salvador. Então eu queria que você abrisse seu coração e orasse dessa forma também. E que a igreja acompanhe a oração em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que o Senhor é muito mais do que uma pessoa comum. O Senhor é Deus que se fez homem. E o teu nome significa Salvador. E eu preciso de um Salvador. Eu sou pecador. E eu quero ser livre. Eu creio que o Senhor foi profetizado 700 anos antes de ter nascido. Eu sei que Deus cumpre todas as palavras. E eu sei hoje que o Senhor não nasceu por acaso. Eu reconheço que Tu és Salvador e Senhor. E eu me rendo aos Teus pés. Eu quero que o Senhor controle minha vida. Quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Quero que seja o dono da minha vida. E eu te agradeço. Porque hoje o Senhor nasce em meu coração. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda o Senhor. O coral vem aqui para frente, esconda essas coisas aí, tá? Vocês vão ter problema. Aqui, do jeito que der, rapidinho, tá? Nós vamos terminar aqui com 2 cânticos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
cajado conforta-me. Sem uma mesa preparas diante dos meus inimigos. Onde estou? Onde eu olho em minha cabeça, meu pastor tu me unges, e tua misericórdia me seguirá enquanto aqui eu viver. Nas mansões do Senhor para sempre. Graça e bondade nas mansões do meu rei eu habitarei. Sua graça e bondade enquanto aqui eu viver eu habitarei. Eu habitarei. Graça e bondade nas mansões do meu rei eu habitarei. Eu habitarei. Eu habitarei. Nas mansões do meu rei eu habitarei. Eu habitarei. Eu habitarei no meu Senhor. Sempre graça e bondade. Meu Senhor, aleluia, aleluia.
Enquanto o coral vai descendo aqui, nós vamos fazer a ceia de uma maneira diferente, declarando a glória do Senhor, como nós acabamos de ouvir, exaltando e glorificando ao Senhor, mas de uma maneira diferente. Como nós estamos com pouca gente, dá para fazer isso, né? Antigamente a gente mudava muito a maneira de apresentarmos a ceia e falarmos da ceia. Mas hoje nós vamos fazer algumas rodinhas, nós vamos reunir grupos pequenos, 6, 7 pessoas, bem rápido, bem rápido, bem rápido. Ninguém vai pegar a ceia aqui, bem rápido. Formam 6, 7 grupos. Nesses grupos, vão escutando o que eu estou falando. Nesses grupos, nós vamos falar sobre a glória do Senhor. Rapidinho, rapidinho, gente. Bem rápido. Nós acabamos de ouvir falar da glória do Senhor. Escuta. E é isso que nós vamos falar agora. Algum de vocês vão orar no grupo, falando desse Messias, desse Jesus tremendo, desse Salvador, dessa glória, desse poder, que só Ele pode nos trazer. E nós vamos passar a ceia para vocês. Amém? Podem falar.
Aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Muitas vezes no final de ano a gente faz um balanço do que aconteceu. Nós podemos olhar para trás e ver a fidelidade do Senhor. Amém? Apesar de problemas para quem passou por algum, nós estamos aqui reunidos hoje e não há falta. Estamos vestidos, estamos alimentados, estamos supridos. Hoje eu escutei uma música tão bonita que fala: minha alma se fartou sem água e sem pão. Às vezes a gente precisa entender o que Jesus disse, né? Que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, talvez o nosso jejum seja fazer a nossa própria vontade. Aleluia. E fazer a vontade de Deus. Mas bendito seja o Senhor. O salmista disse em algum momento: o que daria ao Senhor pela minha salvação? Beberei o cálice da salvação e cumprirei os meus votos. Eu não sei quantos entendem que deve se cumprir voto. Eu não faço nenhum tipo de voto. Eu entendo que Jesus falou: não jureis, não faço nenhum tipo de promessa, mas aleluia, de acordo com a fé de cada um. Mas eu entendo que a contribuição ao corpo de Cristo reunido localmente é algo muito importante para manter o nosso local, o nosso convívio, para que a obra de Deus feita nesse lugar siga, seja suprida, as pessoas que recebem sustento desse lugar sejam supridos. Então nós não estamos sujeitos a nenhuma lei para contribuir na igreja, mas estamos sujeitos à lei do amor. Amém? Existe uma outra lei que nós estamos sujeitos hoje, que é a lei do Espírito de vida, diz a palavra de Deus. E quando a gente compreende que quando nós nos doamos com o coração, com as coisas que fazemos, também devemos doar financeiramente. Inclusive o apóstolo Paulo diz que se aqueles que deram coisas espirituais também devem receber bens materiais. São coisas simples, práticas, sem barganha, sem maldições lançadas, mas dentro do espírito do Evangelho, nós podemos dar o nosso envelope com a nossa contribuição e abençoar e também ser abençoado. Amém? Se você está preparado para fazer isso hoje, então tome o seu envelope e coloque aqui eu não sei o nome disso. Ah, não, mas esse negócio de vidro é bonito, tem um outro nome. Eu não sei, mas aqui, na salva. E depois que nós colocarmos, vamos orar. Podemos agradecer ao Senhor? Se tiver letra, vamos agradecer cantando. Amém. Tem? Tem, Bia? Te bendizemos, Senhor, pela tua fidelidade, porque o Senhor nos guardou durante esse ano. E vai continuar guardando, porque o Senhor vela pela tua palavra e guarda os teus filhos, Senhor. Nós te agradecemos por poder contribuir e também por receber aqui nesta casa
Abençoa a tua igreja. Abençoa, Senhor, aqueles que recebem desse dinheiro, Senhor, como sobrevivência. Bendizemos a Ti por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tu és santo. Deus da terra do céu, o Senhor da terra do céu, o Senhor da terra do céu, o Senhor da terra do céu, muito além das galáxias e do céu. Muito além das galáxias e do céu. Coloque de pé, por favor. Aleluia. Levante suas mãos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Santo é o teu nome, te exaltamos, te glorificamos. Obrigado por essa noite, por essa oportunidade de louvarmos o Senhor, pela tua palavra. Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão e a unção do teu Espírito esteja sobre as nossas vidas. Que essa semana seja uma semana frutífera e que nós possamos honrar e glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.